Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Kátia Pessoa e você chegou ao Nave Vida, o canal da expansão da consciência e do autoconhecimento. E hoje vamos fazer algumas previsões com o tarô sobre a atual situação entre a Rússia e a Ucrânia. Há muita tensão e tem muita gente aí preocupada com o desfecho desse conflito. E se esse tema te interessou, já deixa aí o seu like, se inscreva e nos ajude a aumentar o número de inscritos. Recomende e compartilhe para os seus amigos, falou? Quais as previsões do tarô sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Vamos então saber? As cartas já foram embaralhadas previamente, mas vamos dar mais uma embaralhadinha aqui, né? E também cortar para dar início às nossas perguntas. Então, bombardeios, ataques, invasão e confrontos não pararam de acontecer na Ucrânia. E como fica a situação entre Rússia e Ucrânia? A guerra vai continuar? A Rússia, ela vai continuar a ofensiva ou vai começar as ações no sentido de um acordo diplomático? Vamos saber? Então vamos lá, né? Aqui é o Eremita, é a primeira carta. Significa que estão estudando aí alguma coisa nova, né? Estão usando também de muita intuição, sabedoria, né? Discernimento para tomar algumas atitudes. E o obstáculo, inclusive, é que muitas vezes se deixa de usar a intuição, o discernimento. Muitas vezes as pessoas se calam em vez de agir com uma atitude diplomática, né? Então, nesse sentido aqui, às vezes estão fechando a boca. Vai ser necessário muita transformação ainda. É possível que haja ainda muitas mortes, realmente, isso é verdade, né? E vamos ver aqui. Unir forças. É preciso unir forças para poder dar um desfecho mais favorável nessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, certo? O mundo é preciso ficar mais atento, as pessoas precisam fazer algumas alianças aí. As pessoas precisam se unir à OTAN, né, que está lá presente, de alguma forma representando o mundo, não no confronto direto, porque isso eles não estão fazendo, mas com armamentos, mas existe também uma forma das coisas serem feitas de uma forma mais diplomática, como eu falei, né? Perdas aqui, ó, porque essa carta aqui é a torre. Então, a torre aqui está dizendo muitas perdas, muitas falências com tudo isso, perda econômica, ou seja, não está sendo bom para ninguém, não é verdade? Então, para que haja esse acordo, para que ações diplomáticas comecem a ser engendradas, pensadas, é preciso então que as pessoas tenham uma visão mais de maior otimismo, né? Que traga alguma esperança para o mundo, não justifica essas atitudes um tanto quanto extremista. Então, sim, a Rússia, ela está pensando em não ter uma atitude tão ofensiva, até porque perante o mundo ela não está ficando muito bem não, tá? Então, está tendo algum obstáculo para as ações diplomáticas? Sim, porém elas precisam ser começaram a ser pensadas de ambos os lados, porque as perdas são muito fortes, são iminentes, estão aí, é muita morte, é muita coisa que não é boa, muita coisa, perda econômica mesmo, né? Perda de contatos, perdas diplomáticas, ou seja, não está sendo interessante para ninguém. Então já existe uma ação principalmente da Rússia, né, em começar a pensar que ela não tá ficando bem na fita não, tá, que ela tá expondo aí sem necessidade alguma e também levando tanta
coisa negativa para frente por, vamos dizer assim, por mero capricho. Então, os esforços que estão sendo feitos é para que realmente comece a ter um desfecho mais diplomático. E está se caminhando para isso, embora tenha já havido muitas perdas, muitas mortes, mas estão caminhando para esse desfecho mais diplomático, porque o mundo está pressionando aí. E a Rússia está se vendo, de uma certa forma, sozinha, né? Sozinha, tá? Ela pode ter apoio de alguns países, mas mesmo esses países que a apoiam estão ficando em cima do muro, tá? Então, isso é uma boa coisa, que nada como um acordo diplomático. Estão encontrando barreiras para esse acordo diplomático, mas medidas estão sendo tomadas, são tomadas a partir de já vem sendo tomadas, aliás, para que um acordo diplomático traga nova visão, nova esperança aí para esse quadro de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que não está sendo bom para ninguém, ok? Então agora vamos continuar com as nossas questões aqui, vamos lá. Então vamos lá, né? E a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, não aceita a entrada de novos membros já em situação de conflitos, como esse caso da Ucrânia, que até agora não estava totalmente livre da Rússia para trilhar novos caminhos. Mas, embora a OTAN não se envolva diretamente nessa guerra, ela fornece armamento para a Ucrânia se defender da Rússia. Porém, se o ataque fosse contra um país membro efetivo da OTAN, significaria um conflito contra todo o bloco militar da OTAN, composto por 30 países, e entre eles os Estados Unidos, a Alemanha, a França e Reino Unido e outros por aí. O Brasil não faz parte, tá? Então, a tomada da Ucrânia pela Rússia já está se configurando como uma ameaça aos interesses desse bloco de países que compõem a OTAN, porque aí já muda de figura, porque se eles se sentem, né, ofendidos, né, principalmente no que diz respeito aos aspectos econômicos. Então, vamos ver se isso já está se configurando? Vamos tirar aqui 3 cartinhas. Essa carta é o louco, o Papa e o julgamento. Bom, não é que economicamente já tenha se configurado como um abuso para a OTAN, né? Porém, eles veem como um abuso da Rússia, mesmo que os problemas econômicos eles possam ser ultrapassados, ou seja, esse obstáculo possa ser vencido, ainda assim a OTAN ela acha abusiva a atitude da Rússia, né? Assim como o mundo todo também acha de uma forma muito antidemocrática, ditatorial. Então é algo que incomoda os dirigentes de todos os países. Ninguém está gostando da atitude. É uma atitude impensável, né, gente? Então, realmente não é só porque economicamente possa vir a afetar alguns países aí que a OTAN se vê aí numa maneira de querer tomar uma atitude, né, sem deflagrar uma guerra maior, mas sim visando o interesse da coletividade. Não é tanto por interesses de alguns, mas sim por interesse da coletividade, que essa situação não se configura boa para ninguém. Então, é nessa medida em que os países que fazem parte, membros da OTAN, querem tomar uma atitude sem que haja uma guerra, buscando lá o lado mais diplomático, não encontrando uma via tão fácil, né? Mas estão trabalhando nesse viés, ok? Então, menos mal, né? Não se pensa, não que seja cômodo para eles, é isso que eu quero dizer, né? Não é cômodo para o grupo, mesmo que a economia possa ser, ela é afetada? Sim, claro, não tem dúvida que quando há uma guerra, a economia é afetada, mas não é tanto por essa razão que esses grupos querem que o Putin desista dessa guerra, certo?
é por questões humanitárias, é por questões democráticas, é porque não tem razão de ser, né, da Rússia tomar essa atitude. Existe aí toda uma situação que a Rússia se justifica, mas que não é para ser tolerado, né, gente? Então, tem aí uma visão mais ampla sobre essa questão, ok? Então, a invasão da Rússia na Ucrânia tem como objetivo o controle e a concentração do poder daquela região, principalmente por razões geopolítica e econômica para a Rússia, certo? Então, a posição geográfica da Ucrânia é estratégica para a Rússia, que precisa de acesso marítimo, algo muito importante e crucial para qualquer nação, mas tomar um país contra a vontade de todos fere frontalmente a democracia e os direitos humanos e mostra que a Rússia não tem limites para fazer valer a sua vontade, ou seja, a Rússia, o Putin em nome da Rússia, né? Então, pessoal, quem quiser saber mais a respeito é só consultar as referências que estão na descrição. O que queremos agora é saber se a OTAN vai tomar as medidas para enfrentar a Rússia, caso ela se torne uma ameaça à democracia mundial, independentemente da Ucrânia ser ou não ser membro da OTAN. Vamos lá, vamos tirar 3 cartinhas aqui? Então vamos ver lá, pessoal. Olha aqui, esse aqui é o imperador, né? Então, claro que se a democracia estiver ameaçada mundialmente, as nações elas vão se unir aí, vão conversar e vão tomar uma atitude. Então, né, aqui ó, o mago tem conversação, tem comunicação, tem a OTAN e vários outros países, elas tomariam uma atitude favorável não só à Ucrânia, mas ao mundo todo, sem dúvida, né? Então, caso a Rússia se torne uma ameaça à democracia mundial, todos tomariam não só a defesa da Ucrânia, mas a defesa da própria democracia. Essa que é a questão, né? Então, os países, que sejam membros da OTAN ou não, estão realmente juntando forças aí, né? Porque o resultado aqui é a força, para tomar medidas cabíveis. Então, realmente, não é algo favorável realmente para o Putin, né? Então, tá aí. Os países vão se organizar mesmo, né? Então, tá tendo muita conversa, muita conversação, né? Então, aspectos aí diplomáticos que estão sendo engendrados para se reverter essa situação, tá? Então, vamos continuar? Para a gente continuar aqui, vamos dar mais uma embaralhadinha aqui no nosso tarô, né? Cortar novamente, vamos de novo ver aí o que ainda tem de novidades em relação à Rússia e à Ucrânia, ok? Então vamos lá, vamos cortar. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, né, existem atualmente entre guerras e guerrilhas, conflitos armados em pelo menos 30 regiões do mundo. De todas elas, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia é realmente a mais ofensiva, a mais perigosa para o mundo todo? Vamos ver então? Bom, vamos lá. Que essa aqui é a papisa e a força aqui como um obstáculo, né? O mago. Olha, de acordo aqui os enamorados, o Papa, essa aqui é a morte, esse aqui é o mago e esse aqui é o diabo. Bem,
nessa tirada aqui geral, tá mostrando assim: a Rússia e a Ucrânia é realmente uma guerra de grande importância, mas é ilusório achar que ela é a única que tem relevância. Todas as guerras que tem aí, inclusive no Oriente Médio, em vários lugares do mundo, na África, enfim, elas são guerras de grande importância e que muitas vezes estão aí ofuscadas com relação à guerra que está tendo aí com a Rússia e a Ucrânia. Ela é de extrema relevância, sim, mas as outras também são, e muitas vezes a gente dá muita atenção a ela, né, a essa guerra aí entre Rússia e Ucrânia. Então, ela não é a única importante, tá? Ela é tem grande importância, sim, mas não é a única importante, tá? É importante a gente frisar isso, que tá havendo guerras em vários lugares do mundo, como foi preconizado aí pela ONU, né? Então é bom a gente dar atenção também para isso. Quais os interesses de se falar tanto dessa guerra e se esquecer muitas vezes que tem outras por aí? Não que não se fale, mas não se fala com a mesma frequência e com o mesmo glamour até, né? Então é bom prestar atenção também nessas coisas, certo? Então não é que ela não seja importante, ela é, mas tem outras também de grande importância e que muitas vezes a gente não vê, tá? Essa carta aqui é o diabo, ok? E vamos continuar aqui com as nossas tiradas. E os Estados Unidos demonstra ter um interesse especial nessa guerra entre Rússia e Ucrânia. E os jornais, os meios de comunicação em geral estão dando mais enfoque a ela, na verdade, né? O que está por trás desse interesse em focar os holofotes na guerra entre Rússia e Ucrânia? Existe alguma razão para desviar o olhar de outras guerras que estão acontecendo por aí no mundo? Qual seria esse motivo? Vamos ver então? Vamos ver, pessoal? Olha, essa aqui é a estrela, o sol e a lua. Então tem muita coisa encoberta e muitas vezes o foco demais em uma direção ofusca outros interesses, certo? Então fica aí a dica que muitas vezes pode ter interesses aí de dinheiro, né, de econômico por trás, sim, tem também, né? Então por isso os holofotes mais numa direção e deixando outras, às vezes, até um pouquinho mais esquecidas. Isso não quer dizer que não estão sendo vistas, tá? Mas que tem mais enfoque nessa direção. Vamos ver aqui. 19. Então, pessoal, aqui é bom a gente observar bastante, tá? Dar uma pesquisada, uma investigada. É bom a gente... a nós mesmos começarmos a fazer aí as nossas próprias investigações, né? Pensar mais profundamente a respeito e entender o que está por trás de tudo isso. Então, vamos lá, vamos estudar, vamos pensar mais um pouquinho, né? É isso aí, tá bom? Então, vamos continuar. E a pergunta que não quer calar: essa guerra entre Rússia e Ucrânia vai dar início a uma terceira guerra mundial? Vamos ver, pessoal? Não. Mundo, carta o mundo. Essa carta aqui é a carta da torre, é a torre. E é a carta da justiça. Então, o que vocês acham? Aqui está dizendo que vai haver uma grande justiça. Ou seja, essa terceira guerra mundial, graças a Deus, ela não vai acontecer por uma justiça e uma intervenção divina, tá? Aqui, ó, é a casa de Deus, é Deus tomando, né, mandando seus anjos aí. Claro que tem ações humanas, né, que vão trabalhar para isso, mas Deus não permitiria. É claro que a vontade do homem, muitas vezes, é tão descabida que se não existe Deus aí nessa equação, a nossa terra já teria sido implodida há muito tempo, mas graças a Deus, né, ele interfere.
sim, é uma ação em que é evitado ao máximo, claro, né? As pessoas não vão, as próprias pessoas, elas são intuídas para que não se deixe tomar um rumo tão negro, né, para a humanidade. Então, ações realmente são pensadas evitando uma catástrofe, tá? Porque, claro, não é porque é interesse de um louco ditador aí que vai se deixar que o mundo inteiro pereça, né? O que se tem que perceber nessa questão toda, né, quais são os interesses que em deflagrar uma guerra desse tipo, né? Interesses, claro, sempre visa dinheiro, visa poder, mas acima de tudo tem que se colocar a humanidade preservar a humanidade, né? Preservar o planeta. Então, medidas serão tomadas o tempo inteiro para que uma situação como essa não acabe perdendo-se o controle diante de uma situação como essa. Então, realmente, é a justiça humana e divina interferindo aí para que isso acabe da melhor forma possível e as pessoas retomem o quanto antes a sua vida. Vamos ver aí os desfechos que vão acontecer e, como eu falei, procurem aí estudar um pouco mais a respeito. É importante que a gente se intere mais sobre esse assunto, né? Não é um assunto agradável, mas que interessa a todos nós, e graças a Deus que parece que isso vai ter um fim próximo, com muita conversa, com mais justiça aí entrando no meio, né? Não vai ser muito bom para a Rússia aí tomar uma atitude impensada ou muito radical, certo? Então a tendência mesmo é essa história acabar por aí. Porque, vamos falar a verdade, gente, na minha opinião, não sei se é de vocês, mas Terceira Guerra Mundial, como todo mundo pensa, com os cavaleiros do apocalipse todo aparecendo, é metafórico. Na verdade, vamos contabilizar que depois da Segunda Guerra Mundial, quantas guerras vêm ocorrendo no mundo? Quantas? Assim, uma... Só que as pessoas acham que guerra mundial é quando tudo acontece ao mesmo tempo. Mas desde quando foi que a humanidade teve paz? Assim, de falar assim, nós não tivemos guerra esse ano em lugar nenhum do mundo. Então a gente vive essa terceira guerra, só que ela é diluída, né? As pessoas pensam logo terceira guerra, afinal, fim de mundo, não vai mais ninguém sobreviver, morte do planeta, apertar o botão, sim, claro, a gente tem que se preocupar com isso, sim, existe aí essa ameaça, mas ninguém é doido a esse ponto, não, ninguém fica fazendo coisas, porque se apertar o botãozinho lá, vai sobrar o quê? Não vai sobrar nada, né? Nem planeta para contar a história. Então, essas guerras, elas são diluídas, um pouco aqui, um pouco lá, e enquanto isso a gente não tem paz, né? A humanidade não caminha, não evolui. Então vamos mentalizar aí a nossa mente, a nossa vontade, para que haja essa mudança no planeta, para que a gente evolua, que o ser humano evolua. Essa é a verdadeira intenção que nós devemos ter agora globalmente, né? Coletivamente. Vamos aí atingir uma massa crítica, tantas pessoas estão falando sobre isso, né? A médica lá, que é se não me engano, a Mônica Medeiros, que falou a respeito disso. Vamos atingir essa massa crítica para que todos alcance um novo patamar na humanidade e essas guerras aí que vivem acontecendo o tempo todo acabem, porque elas não têm mais razão de ser, não é verdade? A gente precisa estar mais focado em nossa evolução e não em ficar brigando e tratando de guerra, né? Então, vamos continuar aqui com as nossas questões e a nossa última questão, né? Já respondemos a pergunta que não queria calar, mas agora qual será o desfecho e quando termina a guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Vamos lá, pessoal, vamos saber? Vamos tirar 3 aqui. Ó,
vai terminar logo. Essa aqui é a roda da fortuna, e quando essa carta sai, ela é uma mudança positiva e rápida, né? Também a temperança aqui, ó. Então, vamos acertar aí essa parte, trazendo um equilíbrio maior e com diplomacia, com conversa e com sabedoria, né? Vai se modificar a situação, tá? Pessoas se unindo e se juntando em prol de acabar com essa situação de guerra, trazendo um equilíbrio e a paz, né? Uma tranquilidade maior, né? Uma harmonia aí para todos. E rapidamente, gente, graças a Deus isso não vai demorar não, tá? Vai ser rápido. Alguém vai tomar uma frente aí, vai ter uma sabedoria maior, talvez também por intervenção divina, os líderes espirituais aí também agindo, vários, né, e dando orientação para que isso modifique, para que essas pessoas envolvidas caiam na real, né, que cheguem à conclusão quão ridículo está sendo essa guerra, né? Então vai ter mudanças, tá? E para melhor. Aqui vai ter bastante intervenção de líderes espirituais, de líderes governamentais, de países que estão se unindo, e tudo em prol de acabar com essa guerra. Eu diria aí que vai ser rápido, que em maio, tá? Nós estaremos aí com respostas bem positivas, tá? Bem positivas. Vamos ver. Tá aqui. Máximo junho, tá? No máximo em junho, então muitas pessoas lutando e agindo para que essa situação reverta, então, no máximo até junho. De maio a junho. Eu acredito que no máximo em junho tudo esteja finalizado. Nós estamos no mês de março, vai demorar, é demorado, né? Se você falar, é rápido, é para amanhã. Mas se a gente levar em consideração que se trata de uma guerra dessa magnitude, realmente março, abril, maio, junho, 3 meses, assim, é considerado um tempo até razoável, tá? Então é isso, pessoal. E por enquanto é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que essas previsões tenham lhes ajudado a ficarem mais tranquilos. E vamos juntos orar pelo fim dessa guerra e também pelo fim de todas as guerras que estão acontecendo no mundo. Vamos vibrar positivamente para a Terra se transformar num tempo correto, em um planeta de regeneração. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, comentem, dando a sua opinião e compartilhem, pessoal. Partiu Nave Vida e um beijo no seu coração.